Oi, gente, tudo bem? Eu relutei um pouquinho em postar esse vídeo aqui sobre a tragédia de Paraisópolis e esperei os acontecimentos do domingo e da segunda-feira para hoje falar com mais sobriedade a respeito da tragédia no baile funk na favela de Paraisópolis, em São Paulo. Esse é o tema da conversa do PH de hoje. Pode rodar aí a vinheta. E pessoal, no dia 15 de novembro, feriado da Proclamação da República, eu me preparei para me deslocar para o litoral do Piauí com a minha esposa e meu filho para passar o final de semana na praia. A praia aqui do Piauí, ela é mais ou menos 360 quilômetros da capital. E logo de manhã cedo, na saída do dia 15, aqui na BR, na saída para o litoral, eu vi um engarrafamento muito grande na BR, um aglomerado de pessoas muito grande. Imaginei logo que teria sido um acidente, porque tinha muitos carros da PRF. Mas não. A gente se informando, na verdade estava ocorrendo lá uma rave, uma festa de jovens, de adolescentes, e a Polícia Rodoviária Federal estava lá com 4 viaturas, devia ter algo em torno de 8 a 10 policiais rodoviários federais, e eles estavam fazendo uma dupla abordagem. Como os jovens do dia 14 para o dia 15, que era o feriado, passaram a noite nessa festa, e passaram a noite possivelmente se divertindo, bebendo, a PRF estava lá fazendo uma dupla abordagem. A primeira abordagem era quem já estava dentro dos seus carros, isso era algo em torno de 6h30 da manhã, quem já estava dentro dos seus carros, já ao volante, a PRF estava abordando, fazendo o teste do bafômetro, e quem obviamente tinha alcoolemia estava sendo autuado e multado. Isso era uma ação chamada de ação punitiva, ação repressiva. Mas havia um outro grupo, e eu observei muito bem isso, de policiais rodoviários federais, conversando com os jovens que estavam às margens da BR, se dirigindo a seus carros. E a abordagem basicamente era, olha, você pode pegar um Uber, um táxi e ir para casa, passar a sua ressaca e vir pegar o seu carro depois. Ou você pode arriscar pegar o volante, nós vamos fazer o teste do bafômetro com você e você vai ser multado. Tá? Então aí tinham duas abordagens diferentes. Uma abordagem punitiva, repressiva, com aqueles que já estavam ao volante, e uma abordagem preventiva, de conscientização. E muitos jovens eu observei que estavam aos celulares às margens da BR, possivelmente já chamando um táxi ou um Uber para se deslocar até as suas casas e não correr um risco de serem multados e pontuados na carteira de habilitação. Bom, se a gente compara essa atuação da Polícia Rodoviária Federal do Estado do Piauí com a atuação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, lá na favela de Paraisópolis, do sábado para o domingo, dá para a gente estabelecer algumas correlações de similaridade e algumas correlações diametralmente antagônicas, opostas. Então, se a gente for comparar, primeiro, a festa aqui era uma festa num sítio, alugado para esse fim, com jovens de classe média alta e classe alta. Certo? Com ingresso para entrar, os jovens se deslocaram para lá usando carros próprios, alguns carros de luxo, inclusive importados, tá? Dava para ver claramente isso. E lá em Paraisópolis, também jovens, mas que não pagaram ingresso, era um evento de rua, a maioria foi de transporte público ou a pé, e não tem o poder aquisitivo que os jovens daqui do Piauí tinham nesse evento que eu citei. Um ponto de similaridade. Em ambos os casos, jovens de classe média alta e classe alta do Piauí estavam buscando fundamentalmente nas vésperas de um feriado diversão, o que é comum a todos os jovens. Tá? A diversão vem através da música, através de um encontro de jovens, tá certo? Onde vai ter paquera, namoro, alguns já têm namoradas e namorados e vão para o evento se divertir, fundamentalmente querem se divertir.
Em Paraisópolis, da mesma forma. Jovens, muitas vezes trabalhadores, que estão submetidos a uma jornada semanal exaustiva de trabalho, que estão submetidos a transporte coletivo de má qualidade, querem ter uma válvula de escape no final de semana para não pirar o cabeção, como diz a história. E se divertir, namorar, dançar. Mas há uma diferença brutal quando se fala em termos de abordagem policial em ambos os eventos. No evento de classe média alta e classe alta do estado do Piauí, que eu citei no início desse vídeo, a polícia fez uma abordagem totalmente diferente da abordagem feita pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Aí fica a pergunta: a abordagem diferente numa situação e em outra, ela é consequência do público que vai ser abordado? Numa situação, um público diferenciado em termos de poder aquisitivo, influência política, classe social distinta, de um outro público de periferia, de um outro público onde a maioria é negro. Então, é muito importante que a gente faça essa reflexão, porque a polícia, ela é a mão do Estado para prevenir, para reprimir. Mas a repressão, historicamente, ela é mais dura, ela é mais grosseira, ela é mais ríspida com populações de periferia e populações pobres. As cenas que o Fantástico exibiu no domingo foram cenas chocantes, em que pese o porta-voz da Polícia Militar do Estado de São Paulo dizer que a polícia entrou no baile funk de Paraisópolis, perseguindo 2 bandidos que atiraram na polícia, em nome da captura desses 2 bandidos, a polícia tinha o direito de infringir normas elementares de segurança, normas elementares de direitos humanos? As cenas são claras. Um morador de Paraisópolis com o celular gravou uma situação, por exemplo, de 2 policiais que encurralaram dezenas de jovens num beco estreito, na base do cacete, na base da bala de borracha, do spray de pimenta e do gás lacrimogênio. As cenas são claras. O Fantástico mostrou no domingo um jovem possivelmente alcoolizado sentado numa calçada e um policial desferindo tapa no rosto do jovem. Então, quer dizer, não é aceitável em pleno século XXI que o aparato policial, que é um aparato estatal, repito, para proteger, para salvaguardar a população, seja um aparato de intimidação, de agressão, de injúria à população, principalmente à população preta de periferia. Na verdade, quando o governador Dória disse que vai apurar com rigor os fatos ocorridos e ele já afastaram os policiais envolvidos na operação, está completamente errado. É o Ministério Público do Estado de São Paulo que tem que enquadrar e responsabilizar o próprio governo do Estado e o comando da operação com a morte de 9 pessoas, inclusive jovens, uma criança de 14 anos de idade. Se ponha no lugar da família daquela criança que apareceu, 14 anos de idade, com a blusa azul, tirando foto e postando nas suas redes sociais que ia para um baile. E depois a família vê nos meios de comunicação a foto do mesmo jovem com a mesma blusa azul, desacordado e morto numa calçada de Paraisópolis. Corpo inerte, sem vida, pisoteado pela correria, pelo desespero de uma população de 5.000 pessoas que estavam se divertindo, né? E que foi acuada pela polícia numa operação chamada Operação Pancadão. O próprio nome da operação já denota o espírito que a tropa tinha ao entrar na favela de Paraisópolis. Gente, um treinador de futebol, quando leva o seu time para a final, ele faz uma pré-eleção. A pré-eleção é uma fala motivadora antes do jogo.
Da mesma forma, uma tropa, quando vai fazer uma operação, o comandante da operação, ele faz uma pré-eleção. E essa pré-eleção, dependendo do tom que seja usado nela, ela pode causar animosidade na tropa ou prudência na tropa. Eu fico imaginando, repito, a pré-eleção que foi feita pelo comandante da operação da PRF no Piauí, que foi abordar jovens de classe média e classe média alta. Os policiais estavam sóbrios, serenos. E a pré-eleção que foi feita pelo comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, antes da invasão da favela de Paraisópolis. Os policiais estavam tensos, estavam adrenalizados e estavam muito agressivos. Fica imaginando o motivo que levou a pré-eleção no estado do Piauí ser uma pré-eleção ponderada e uma ação ponderada, se não foi o público-alvo da operação. Jovens de classe média alta e classe alta. E fica imaginando o teor da pré-eleção antes da operação Pancadão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, lá em Paraisópolis, se não tem a ver com o fato de ser uma operação num bairro de periferia, que na verdade nem é periferia, porque Paraisópolis está incrustado no meio do Morumbi, que é um bairro de classe alta. Mas fundamentalmente o público-alvo da operação era um público de preto, de periferia e pobre. E a abordagem deu no que deu. Então, esses ranços que nós guardamos ainda, de que só quem pode se divertir é a classe média e a classe alta. Só existe droga, só existe prostituição, só existe sacanagem em festa de pobre. Em festa de rico não tem. Então nós temos que acabar com esses ranços para evitar tragédias como essas. Então é muito preocupante o cenário que nós vivemos. Por quê? Porque na medida em que nós temos um governador do estado do Rio de Janeiro como o Itzel, beligerante, na medida em que nós temos um governador do estado de São Paulo como o Dória, outro beligerante, populista de direita, e na medida em que nós temos um presidente da República que manda descer o pau, descer o cacete e meter bala, a gente não precisa mais responder nada. E aí, a tentativa de aprovar a GLO, o excludente de ilicitude na GLO, que está tramitando no Congresso, fecha esse pacto reacionário que está acontecendo no Brasil, de que agora, se o excludente de ilicitude tivesse sido aprovado em ações de GLO, por exemplo, no Congresso, como não teria sido a abordagem policial na invasão de Paraisópolis se o governo do estado tivesse compreendido que aquele baile funk tinha que ser encarado como uma desordem e não como um momento festivo da população de periferia. Então, esse cinismo dos governantes, esse cinismo de algum segmento da população brasileira, ele tem que servir para que a gente levante a voz contra essa atitude cínica de se achar que apenas festa de periferia, que apenas festa de preto, que apenas festa de pobre é que tem consumo de droga, é que tem ladrão, bandido, e que nas festas de rico não tem prostituição infantil, não tem consumo de droga. Então isso é um cinismo que tem que acabar nesse país. Isso revela apenas ranços de uma sociedade que ainda não conseguiu amadurecer e compreender que todos têm direito. E o direito deve ser igual para todos, independentemente de raça ou posição social. Então essa era a reflexão de hoje. Um forte abraço e até a próxima.